perto do alto-falante, não dá problema. Né? Mas se eu vejo dormindo, eu faço igual posso. Né? Na questão, por exemplo, da espiritualidade, ninguém tem dúvidas de que o amor exigente aceita e incentiva a pluralidade. Nós temos gente com diversas religiões e cada uma é incentivada a se aplicar no assunto. Tá certo? Da mesma forma, se eu perguntar aqui a qual time de futebol vocês torcem, eu tenho certeza que aqui tem corintiano e palmeirense. Né? Se a gente fizer essa pergunta em Porto Alegre, nós vamos ter gremista e colorado. Né? E a gente convive sem problemas. Por quê? Porque o futebol não faz parte dos objetivos que nós fizemos aqui no Brasil. Está claro? Muito bem. No caso da política, o que confunde é que a política sim nos interessa. Porque existem dois tipos de política. Né? Existe a política partidária, onde nós temos voluntários que estão, assim como tem alguns que praticam regularmente uma religião, tem outros que são filiados a um partido político. Nós temos outros que são absolutamente ateus na política. Certo? Mas independentemente disso, nós somos afetados pelo problema que nos trouxe ao ambiente, temos interesse naquilo que está lá no primeiro slide da apresentação do Fábio, se chama de políticas públicas. Né? O que significa isso? Né? Significa que, por parte do Estado, somos nós que sustentamos o imposto que a gente paga, tem, ou deveria ter, é isso que o Fábio vai contar para a gente, né? Serviços que ajudam a resolver os problemas, porque também é um problema de saúde. E saúde está na Constituição, um dos serviços que o Estado deveria prestar. Está certo? Então, quando a gente diz assim, amor exigente não se mete em política, e generalizamos e dizemos que todas elas a gente não deveria se meter, a gente está cometendo um engano grande. Por quê? Nós estamos deixando na mão dos outros decidirem como é que vai funcionar as políticas públicas sobre drogas, nas quais nós estamos interessados. Então, o que nós precisamos fazer é essa distinção. A política partidária, nós temos que ter a mesma questão do que na espiritualidade. Todos juntos e cada um na sua. Agora, quando falamos em políticas públicas, interessa para todos. Todos nós queremos que a rede pública de saúde preste um bom serviço. Né? Mas para conseguir isso, quem tem que se empenhar? Nós. Ninguém mais interessado que a gente. Exatamente esse é o tema da apresentação do Fábio. O Fábio está aqui gentilmente substituindo o Miguel, ele inclusive ajudou na elaboração dos slides que ele vai mostrar. Então, Fábio, por favor, conta para nós o que o Amor Exigente está fazendo. Boa tarde. Boa tarde. Para mim é um imenso prazer estar com vocês. Bom, aliás, eu descobri que era um prazer estar com vocês em 2000, no primeiro depoimento que eu dei, e eu conheci a Mara. E de lá para cá, como a gente vai falar em políticas públicas, as políticas públicas vêm se alterando e se transformando, porque nós estamos inseridos, o Amor Exigente, os membros de Amor Exigente estão inseridos em locais para que se crie políticas públicas e para que se altere as políticas que estão sendo exercidas. Por quê? Pelas nossas experiências, pelas nossas vivências. Muitas vezes se cria uma lei ou se faz um decreto por pessoas que não têm a vivência, não têm experiência nenhuma, mas têm uma ideia.
e não se perguntar como que foi para você, mãe ou pai, que teve um filho com problema na dependência química e tem dificuldade de solucionar isso, ou tem dificuldade de receber o auxílio do poder público. E quando eu iniciei os slides, esses slides foram iniciados para a fala do Miguel. Então o tema é o mesmo. E de 2000 para cá, mano, eu acredito que muitas coisas mudaram, muitas coisas estão num processo de evolução. A mídia, as redes sociais, está nos ajudando também a divulgar o movimento, porque sem esse movimento muitas famílias não iriam conseguir buscar e encontrar a recuperação que já foi encontrada até aqui. E nós não vou dizer que somos obrigados, mas nós temos a missão de exigir do poder público, de exigir que se faça algo para ajudar as famílias que vão chegar. E de que forma que o Amor Exigente faz isso? Eu estive falando um pouco com o Roberto sobre isso. Eu falei, mas nós temos que pegar lá do início. E a lei atual que está sendo praticada desde o Ministério para baixo, né, porque é a lei, então foi decretada teve diversos decretos que foi alterando uma forma ou outra de atuar no âmbito federal, estadual e municipal. Só que essa lei, ela tem diversos dizeres, e aí cabe aos representantes interpretar de uma forma ou de outra. Aliás, deveria ser da melhor forma possível para ajudar as famílias, os dependentes e a sociedade no geral. Infelizmente, a interpretação dificulta um pouco o que é aplicado no serviço. A primeira diretriz da lei, ela diz que temos que promover e realizar periodicamente levantamentos de consumo lícito ou ilícito em todas as áreas. Em todas as áreas. Se nós formos pesquisar, o último levantamento 2011. E isso dificulta um pouco, porque isso deveria ter em todos os municípios um levantamento, se não fosse anual, pelo menos bianual, para que a gente consiga acompanhar a evolução das maiores dificuldades que nós temos, e tem crescido bastante, principalmente entre os jovens, o abuso de álcool e drogas. Se na lei está lá fazer prevenção, se na lei está lá redução de danos, na lei é redução de danos, mas a redução de danos é a gente fazer a prevenção para que essa pessoa não utilize a primeira vez, para que esse jovem que está se iniciando na adolescência, na vida adulta, ele não vá experienciar ou fazer o uso abusivo.
não podemos, né, dentro dessa lei está a redução de danos. Eu era totalmente contra a redução de danos, mas eu, trabalhando na área, eu descobri que a redução de danos ela tem que ser aplicada antes do uso e não para o tratamento do dependente, antes do uso. Só que na lei, lendo a lei, você consegue identificar que é dessa forma que foi escrita. E a interpretação de algumas autoridades faz com que seja aplicada de forma errônea. E aí há um aumento, e aí toda uma dificuldade que a gente vem sofrendo e passando por diversas dificuldades aí, e visualizando, né? Hoje mesmo, se nós andarmos 2 quarteirões para Augusto aqui, nós vamos ver pessoas menores de idade fazendo abuso de álcool e até outras drogas. A gente não precisa ir longe não. Você anda 1 quarteirão. Tem alguns tópicos que essa lei nos coloca para refletir. Buscar incessantemente atingir o ideal de construção de uma sociedade protegida. Tem muito a ver, isso é da lei, tá? Mas tem muito a ver com o que o amor exigente deseja para a nossa sociedade e para as pessoas a qual frequenta. O foco do nosso movimento é proteger e proporcionar qualidade de vida às nossas famílias. E quando eu entrei no Amor Exigente, acho que o foco principal era a qualidade de vida. E o cumprimento das leis em vigor é tão difícil se os municípios cumprirem a lei e distorcerem o que está escrito, que as famílias elas vão buscar ajuda primeiramente num grupo de apoio. Vai buscar pedir uma internação, não consegue. Se uma família do Amor Exigente precisa de uma internação involuntária, dependendo do local, não existe. Não, ou então é clandestino. Não se cria regulamentação para se montar, se criar estrutura. E nós sabemos que muitas famílias aqui já tiveram internação voluntária e involuntária, e muitas vezes a gente não consegue fazer com que isso seja, porque se ele não tiver uma internação involuntária, talvez ele não consiga sair do ciclo vicioso que ele está. E aí tem o mesmo hospital com 10 profissionais, 6 é contra a internação involuntária, 4 é a favor, mas não entra num consenso. E a opinião do Fábio é assim: está respirando, tem jeito. Se ele está respirando, tem jeito. Não importa qual é a forma que nós vamos tratar, o importante é dar essa atenção e conseguir fazer algo. E se a gente não conseguir transformar e utilizar a nossa força de AE para transformar isso, fica mais difícil. Buscar conscientização do usuário e da sociedade.
Quando nós falamos usuário, eles já estão falando do usuário de droga. Eu vou fazer um pequeno comentário. Ontem de manhã, eu conversando com a coordenadora de política do idoso. Ela falou que há 3 anos atrás foi colocado foi feito um projeto para atenção do idoso, só que somente o que está em vulnerabilidade. Então foi criado centros de convivência, tem projetos lá para quem está em vulnerabilidade, quem apanhou, e o que não está em vulnerabilidade não é inserido no projeto. Tem que apanhar. Só pode participar aqui depois que apanhar. Então, para vocês verem como é distorcida as coisas. Só que a lei é para todos, né? E às vezes esses que estão num estágio de vulnerabilidade, ele nunca contribuiu. E o outro, que trabalhou a vida inteira e contribuiu e pôde trazer algum benefício para cá, ele não pode participar de algumas coisas porque ele não está em vulnerabilidade. E o dependente químico é diferente. Nós temos o que está em vulnerabilidade, que está lá na rua, esse pode ter atenção. E o outro, que está dentro de casa, dando trabalho para a família. Porque enquanto ele só está dando trabalho para a família, tudo bem. Quando ele começa a afetar o vizinho, né, o trabalho, aí que ele precisa de uma atenção. Quando a criança faz birra no mercado, no supermercado, né, quando ela faz birra, a atenção que é dada, às vezes é errônea, sim, mas tem que se cuidar. Nós temos que prestar mais atenção da forma com que é a política na nossa região. Aqui tem gente de todos os lugares, né? Não é só do município de São Paulo. E de um município para o outro tem alteração. Eu me recordo que em 2000 tinha um trabalho que era feito em Goiânia pelo seu Maurício lá, e que é um trabalho que depois de anos eu vi aqui em São Paulo o Ministério Público em parceria com o Amor Exigente começou a aplicar justiça terapêutica. E lá em Goiânia eles faziam esse trabalho e o Ministério Público não ajudava, porque não acreditava nisso. E aí depois de anos eu saí de lá e eu fui conhecer o projeto que a Promotoria de Santana iniciou, e nós iniciamos juntos. E é aí que é o tema, o amor exigente com as políticas públicas. Tinha partido nisso? Não tinha partido. E qual era a intenção? A intenção era proporcionar aquelas pessoas que por alguma situação, alguma razão, foi detida por portar a droga, e isso ocasionou o quê? A retenção. E ao invés de se mandar essa pessoa para a prisão, proporcionar o tratamento, ser encaminhado para um tratamento. Isso em 2003. Em 2017, eu não sei quantos fóruns nós temos em São Paulo, mas quantos? 12 fóruns. Eu tenho, assim, em São Paulo,
que eu conheço que tem o projeto de justiça terapêutica é o da Barra Funda e o de Santana. Se são 12, No Barueri também tem. mas é outro município, né? É. Mas que bom que chegou lá, que bom que chegou. Eu cometi um delito menor de idade e eu fui para a FEBEM. E qual era o delito? Eu ter fumado maconha. E aí eu fui preso e fui para a FEBEM. Depois eu parei de fazer uso de substâncias e depois de 20 anos eu entrei dentro do mesmo fórum para fazer uma palestra para os juízes da Fundação Casa, para falar o que era justiça terapêutica e como poderia mudar a história de algumas crianças que estavam chegando até ali. 20 anos. Se passaram 20 anos, olha o quanto que nós estamos atrasados. E às vezes não é de uma região para outra. Barueri já tem o projeto e no Jabaquara não. Por quê? Por interpretações. Tem alguns juízes que não desejam aquilo no fórum dele. Só que a lei é para todos. E quem que pode fiscalizar isso? Nós? Ações coordenadas. Mas quem que pode coordenar isso? E aí tem algumas pessoas que às vezes resolvem aparecer, eu quero aparecer na mídia, e faz umas ações voltadas pela interpretação errônea. Eu acredito nisso. Ou então eu sou usuário, mas eu não quero que falem sobre quem usa. E são pessoas que às vezes participam de movimentos contrário à abstinência. O Datena seria um deles? Acho que o Datena não. A pessoa, não. Mas tem muitas pessoas que utilizam e vão fazer movimentos, passeatas, para dizer que o uso é natural. E eu cresci numa família que o abuso do álcool era natural. E aí, como que eu não vou ser dependente? Como que eu não vou fazer o abuso se está escancarado? Se eu convivi com 1 ano de idade, com 2 anos de idade, com 3 anos de idade, aí com 6 eu resolvi experimentar, né? Porque estava tão fácil. Mas o meu processo de uso e abuso de álcool e drogas começou dos 8 para 9 anos. Mas com 6 eu já tinha experimentado. A chupeta já tinha sido molhada. Mas será que era a falta de informação da minha família? Será que eles receberam uma palestra de esclarecimento sobre a lei? Que não pode, né, menor? Menor de idade não pode. Olha até Augusto ali agora. Vão passar dezenas de viaturas e os jovens estão ali fazendo o abuso. Não vai ser levado. Como nós estamos falando de políticas públicas, em 2011
Coordenadoria de Política sobre Drogas do município de São Paulo criou um projeto para punir, esse projeto era para identificar locais que faziam venda para menor de idade. Uma das coordenadoras tinha uma filha de 10 anos, fazíamos diligências até os locais, e aí a criança entrava e comprava. Tinha uma menina de 12 anos que 90% dos lugares que ela entrava, ela comprava. E aí chegava depois o fiscal, a guarda municipal e autuava. 2011 foi feito isso. Até que foram fazer uma diligência lá na cidade de Tiradentes, extremo leste. E se eu quero multar um estabelecimento, eu tenho que ter o CNPJ dele. E aí como que eu ia multar? Na prefeitura era apenas um terreno. Só que toda a região era um espaço enorme, era uma cidade. Parece que tem mais de 100 mil habitantes lá, muito mais. Diversos bares, só que nenhum desses estabelecimentos eram cadastrados, porque nem o terreno, nem a propriedade tinha escritura. Se não tem escritura, não tem documento. Se não tem documento, não é nada. Para a prefeitura de São Paulo, aquilo era um terreno baldio. E é como que você vai multar quem não existe? Como que se aplica a lei? Então nós temos que rever também isso. Uma pesquisa de 2014 dizia que nós temos estabelecimentos credenciados 1 milhão no Brasil. 1 milhão de estabelecimentos que podem vender bebida alcoólica. 1 milhão. Somos 220 milhões? Então, 1 para cada 220 pessoas, sem tirar os que não usam e as crianças. E sem contar os clandestinos. Mais uns 50%. De clandestinos? Eu estava vindo, eu passei pelo Pacaembu ali, subi, e está lotado. Ali eu acho que é 80%, é tudo clandestino. E o que acontece é que nós não nos atentamos a tudo isso que ocorre em volta de nós. E assim, mas ali está errado, está tudo errado. Mas vai dar certo, né? Vai dar certo. Alguém vai fazer. Então as pessoas até fazem filosofia em cima da política. Artigo 28. Quando eu fui detido lá, que eu era menor de idade, não era esse artigo, era outro artigo. Agora tem esse aí. E que bom, porque o item 3 ali, medida educativa de comparecimento a programas e curso educativo. E qual é esses programas? Amor Exigente, Narcóticos, Alcoólicos Anônimos, Associação. E isso está fazendo diferença, porque boa parte das pessoas que cometeram um delito ou foi pego embriagado na rua,
e foi encaminhado para o fórum responder, e foi proporcionado a ele frequentar um grupo de amor exigente, que vocês já ouviram falar nas outras irmandades. O amor exigente é o único que fala, ó, continua dentro da sala durante 2 horas e dê continuidade, continua voltando, que vai lhe fazer bem. No Fórum de Santana tem um grupo, e esse grupo, acreditávamos que seria muito difícil as pessoas irem numa reunião dentro do fórum. E tem pessoas que chegaram no amor exigente porque viram lá que tinha um horário das 17 às 19, que é raro, né? É um horário diferenciado para nós. Até para nós nos atentarmos, precisamos visualizar e criar outros horários de reuniões para que a gente possa atender pessoas que têm dificuldade de ir das 20 às 22. E o fórum possibilitou isso, e tem algumas pessoas que estão num processo de recuperação, porque tinha um grupo lá aberto. E o que ajudou? A lei, em parceria com o Ministério Público, nós conseguimos fazer diferente na nossa sociedade. E aí tem aquele RE 635659, aquilo lá é um problema para nós, hein? O que significa aquilo? Significa que existe... Estão querendo liberar as drogas? Vocês estão sabendo? Alguém não sabe ainda? Então, a revisão desse artigo. Eles querem extinguir o artigo 28. Eu, enquanto usuário, queria que liberasse, mas eu não tinha noção nenhuma. Desde que 95% de todo o lucro seja para o governo e crie-se medida para tratar os usuários e família. Eu acho que a medida tem que ser criada antes. Sim, já, com certeza. Então, como que nós vamos fazer a liberação se eu não consigo atender? Olha que incoerência enorme. Assim, se eu não consigo atender o alcoólatra que está caído na rua em coma alcoólica, se o SAMU, ele passa direto. Se você chamar o SAMU, porque tem alguém em coma alcoólica no portão da sua casa, e falar, ele está em coma alcoólico, ele não vem. Você fala, ele está numa crise convulsiva, pode ser que chegue. Então tem que começar pela conscientização que o alcoolismo é uma doença, né? E não um defeito de caráter. E como que a gente faz isso? Nós temos tantas dificuldades. Daqui se sai, aqui todo mundo é palestrante. Todos. Por isso que tem falar em público, né? Mas o que nós temos que nos atentar é o que está sendo proposto. E no Supremo, 3 juízes já são a favor da liberação. Já tem 3. Os outros não se manifestaram ainda, se é sim ou não. Mas a gente acorda perdendo de 3-0. Quantos voluntários nós temos, Marco?
11 mil. A única coisa que está fazendo a diferença na sociedade não é pela política, é pelos princípios. Então, a diferença que ocorre na sociedade relacionada ao tratamento, relacionada ao acompanhamento, relacionado à atenção que a família recebe e que o usuário também recebe, poder público é bem minoria. Mas se nós temos 11 mil voluntários, que os americanos, eu fui buscar o Jeffrey, antes de ele ir eu fui buscar o Jeffrey no aeroporto, e nós ficamos o dia todo juntos, e para eles, para os americanos, nós temos tudo isso de voluntário. Todo o nosso movimento com voluntários é inimaginável. É um milagre, porque em outros lugares não tem. E nós não utilizamos tanto os nossos voluntários como poderia. Porque nós temos que ser multiplicadores. Nós temos que continuar plantando. Não é eu vim para o grupo, né? Também não é o meu grupo é lá. Nós temos muito disso. O meu grupo é lá, e aí eu não vou no outro. Se vai para o Rio Grande do Sul e dá uma dor de barriga, né? Não, mas meu grupo é lá em São Paulo. E em particular, eu vou dizer a vocês, o meu grupo é o que está com a porta aberta. Não importa se é no norte ou no sul, é o que está com a porta aberta. Quando eu fui recebido aqui, tinha uma política interna. Não sei se você se recorda, Mário. Eu cheguei em São Paulo entre o Natal e o Ano Novo. Aí o grupo estava de férias, né? E aí mudou. Nunca mais teve férias naquele grupo. Não tem férias a dependência. E não dá para... o ano que vem, a dieta vai começar no ano que vem. A recuperação vai começar no ano que vem. Tem que ser agora. Nós temos que fazer algo. O nosso movimento é o mais forte do Brasil. Por isso que é referência fora. Por isso que os nossos países vizinhos estão se estruturando e pedindo ajuda para que a gente vá até eles. Artigo 33. Também era outro. Mas vai mudando, né? E nós temos que mudar isso daí também. Eu acho que a maior responsabilidade nossa, por sermos conscientes sobre tudo o que acontece, por estarmos mais sóbrios sobre o que acontece no nosso país, de acordo com as leis que são aplicadas ou não. Eles estão querendo tirar aquele artigo 28 que diz que a superlotação, né, vai diminuir a superlotação. Mas eu tenho facilidade de ir na Cracolândia, eu vou. Não? É mesmo? Não tem mais? Ah, tá. Eu
não sei, né? Eu tô um pouco desatualizado, mas eu vou descobrir aí. A Cracolândia, ela muda de casa em casa. Antes de chegar até ali, começa em casa. Começa na edícula. E aí? A Cracolândia começa ali. E tem filhos matando pais. E pais tendo que matar filho. Por causa dessa droga, está sendo devastadora. E é tão devastadora que em São Paulo tem crack, fora é pasta base. Pasta base é porque não deu nem tempo de refinar. Então, fora de São Paulo, estão usando pasta base. Antes de refinar, eles já estão usando. E continua. Cracolândia só tende a crescer. Porque não está sendo aplicado da forma adequada. As ações, estão tendo ações aqui em São Paulo. Aí tem os debates, né? Tem mais debate do que ação. O que a gente vai fazer? Aí um faz, aí o outro reclama. É porque fez errado. E o outro faz, também está errado. Eu acho assim, quando é feita uma ação para retirar isso daí, qualquer ação é bem-vinda. E aí a gente vai e repensa se foi certo ou não. Mas quem teve a ação, né? Porque o que não dá é para ficar de braço cruzado, esperando. Pelos dados que eu recebi, as ações que foram feitas na Cracolândia, como dispersou, houve a dispersão, cada um foi para um lado, mas essa dispersão, tiraram os usuários da zona de conforto, e quando você sai da zona de conforto, quando está desconfortável, é mais fácil de pedir ajuda. E foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Eu não consegui ver quanto que é. Foi o que aconteceu. E essa dispersão, ao meu ver, tá? Foi positiva. Porque se estava concentrado ali, todos numa determinada região, e de repente você consegue fazer uma ação, e essa dispersão fez com que mais de 1000 pessoas pedissem ajuda. Então, quando se pede ajuda, para nós é importante, né? Quando pede ajuda, e é um passo muito difícil de se dar. Quando a gente recebe um familiar, seja bem-vindo. Nós não sabemos que é um passo muito difícil. Chegar no grupo é tão difícil. Tem pessoas que estão tentando há 4, 5 anos aí que ela chega. Mas já sofreu anos. Aqui tá alguns movimentos que costuma fiscalizar, cobrar, pleitear, que crie decretos, que crie ações relacionado a álcool, droga e dependências. Aliás, assim, o Conselho Municipal de Drogas, né? Eu sou contra ter um Conselho Municipal de Drogas, que é para falar do quê? De drogas. Eu acho que tinha que ter um Conselho Municipal de Dependência, né? Aí vai falar da dependência e como tratar, né? E não falar se a droga tem que ser amarela, azul, se pode, se não pode. Nós temos que cuidar da saúde. E uma coisa que eu aprendi no Amor Exigente, que eu tenho que ter qualidade de vida. E eu vou ter qualidade de vida
Para o Fábio ter qualidade de vida, ele não pode fazer uso de substância. Aí o uso de substância é secundário, não é mais primário. Porque primário é a minha qualidade de vida. E aí eu entendi que eu não posso fazer uso. Pronto. Definiu. Não posso fazer uso, não faço uso. Com certeza minha qualidade de vida vai melhorar. E é só aplicar princípio, né? Porque se os princípios também não forem aplicados, tem pessoas que utilizam até de forma errada, porque a interpretação até dos princípios pode ser errônea. E eles são bem claros. Nós temos que utilizar. Esses órgãos, eles geram muita polêmica. Então, e a interpretação das pessoas que participam desses órgãos, que são os polêmicos. Nós precisamos participar deles para mostrar que dentro da nossa metodologia, a melhor maneira de se cuidar de um dependente para fazer com que ele tenha qualidade de vida, pelo menos ao meu ver, tá? Fazer com que ele não use. E como que eu faço isso? Aí vem a política de segurança pública, que não tem que tirar, é proibido. Se aquilo que estava ocorrendo na Cracolândia, estava, né? Ocorrendo na Cracolândia, não está mais. Aquilo que estava ocorrendo na Cracolândia, é proibido usar droga? É proibido usar aquela droga lícita? É proibido. Deveria ter mandado lá antes. Quando era rodoviária ali. Quando era rodoviária já devia ter feito uma ação. O amor exigente tem mais poder, tem mais força do que muitos órgãos. Só que precisa da representatividade dentro desses órgãos aí. Nós temos que ir lá e mostrar qual é a nossa opinião. Aí está conselho regional, mas tem conselho federal, né? E tem alguns deles que a maioria é totalmente o contrário do que nós pensamos. E eles não sabem, não vieram perguntar. Não é? Viu? Estava lá comigo. Fiquei chocada. Doído, né? Besteiras que eu vi. Cada um desses órgãos, ele representa vocês, né? Ué, vocês sabiam que ele existia? Mas eles nos representam da forma como eles quiserem. Eles representam da forma como eles querem. E aí? E aqui só tem coordenador de grupo aqui, né? Coordenador de grupo é topo da pirâmide, né? É o que recebe, é o que ajuda, é o que tem o maior conhecimento para passar, para ajudar uma família que está chegando. Vocês estão de parabéns. Outro dia eu estava falando com o Miguel. Falei, Miguel, mas passou 17 anos, Mário, que eu estou em abstinência há 17 anos. Mas passou muito rápido. Todas essas coisas aconteceram nesse período. Eu tive o privilégio de acompanhar, que se eu tivesse entorpecido, eu jamais. Muitas coisas caminharam para o nosso bem, para a nossa melhora, para a nossa qualidade de vida. Mas quanto mais nós percebemos como que é
a funcionalidade da política pública, mais difícil fica de a gente entender o quanto temos que caminhar ainda. Nós temos muito para caminhar. E não dá para ter um representante, dois, um em Goiás, um em Santa Catarina, dois em São Paulo. São 11 mil voluntários. E para ter 11 mil voluntários, nós tínhamos que ter pelo menos inserido nesses órgãos 1.000 representantes do Amor Exigente inseridos nesses órgãos. E assim, se aquelas pessoas que não acreditam no que nós falamos, vamos lá conhecer o grupo. Vai em 4 reuniões. Só ouve. Só ouve as famílias que vão chegar. E aí, se você tiver condições de dar uma atenção, atende ela. Atende um adicto em surto, 15 minutos. Talvez o ministro lá que votou sim nunca viu isso. Talvez o ministro, ele nunca pôs um tênis e deu um passeio lá em Brasília, que tá feio o negócio lá também, né? Ele vê de dentro do carro ou do helicóptero. O que nós podemos fazer? Além de tomar consciência. Repassar a consciência. Porque a gente está para cuidar da gente, para conscientizar a gente, para melhorar. O que a gente pode fazer? Que bom, hein? Para que é que nós estamos? Porque sabe quando chega no Amor Exigente? Eu vim para ver se meu filho parar de usar. Eu vim para meu marido. Eu vim por causa do meu marido. Eu vim, nunca chega, é muito raro a pessoa que chega aqui e fala, eu vim por causa de mim. Eu sou a pessoa que tem que se cuidar. Mas a maioria chega e fala, não. Só pode cuidar de você também. Mais ninguém. Mas só se descobre. Pode colaborar com os outros. Mas só se descobre depois de muito tempo. Só se descobre depois de um tempo que está aqui dentro. Então vamos voltar para a pergunta. Vamos. O que nós podemos fazer com isso? Multiplicar a mensagem. Entender, se você chegar e conseguir conscientizar 10 mães em 1.000. 10 mães em 1.000. Só pelo exemplo. 10 mães em 1.000. Mãe, você precisa cuidar de você. E não vir buscar ajuda para cuidar do mundo todo. Porque a pessoa quer cuidar do mundo todo e não olha no espelho e vê, eu preciso de ajuda. Eu preciso estar forte para conseguir internar, para conseguir dar sequência no tratamento dos meus familiares. Mas se eu estiver bem, se eu não estiver, vira um ciclo. É um surdo falando com outro surdo. Pior que se for só surdo não tem problema. Pior que às vezes é surdo e cego. Difícil, né? Então nós temos que nos fortalecer e, quando for possível, falar dentro do nosso grupo. Eu estou com a intenção de ir lá visitar um conselho desse para fazer a diferença. Aí a recuperação só funciona. Que dia que é o grupo aqui? De quarta. Só funciona de quarta. Aí no outro lá só funciona de quinta. Não fala desse jeito. Não. Usa o trabalho de muita gente. Não, eu não estou dizendo que é desse jeito, mas eu estou dizendo que pessoas fazem isso. Às vezes quando a gente não está consciente. E são todos os dias. Por isso que nós somos coordenadores. Sim. Porque nós vivenciamos todos os dias. Mas as famílias chegam aqui para nós. E se ela tiver um problema na segunda ou na quinta, ela não vai na terça-feira no outro grupo. Quinta-feira eu vou ter um evento, eu não posso ir no grupo.
mas ela não vai na quarta-feira em outro grupo. Ela pode ir na quinta tarde. Pode? Pode? Pode, ela pode ir na terça, ela pode ir na segunda, ela pode ir no domingo, ela pode. Mas ela tem a consciência que o outro grupo também proporciona a recuperação, proporciona o bem-estar, e o outro grupo também é amor exigente. Então começa com nós. Nós temos que participar ali. Olha, me permite? Opa. Eu acho que informalmente aqui nós começamos a segunda parte, né, que é a sessão de perguntas e debates, né? Então eu queria formalizar esse fato, tá? A outra questão que eu queria fazer é pedir para que nesta sessão, nós estamos falando sobre políticas públicas, né? Principalmente considerando que nós estamos com um atraso razoável na programação, né? E as perguntas se foquem neste tema, né? Então, se a gente queria essa questão que foi levantada sobre grupo, dia 17, né? Eu sou alguém falando de políticas públicas, né? E creio que a mensagem principal, a pergunta que foi levantada aqui, quero resgatar, que foi o que iniciou o debate, né? O que nós podemos fazer, né? E se eu entendi a resposta do Fábio, se me permite resumir, se estiver errado, você me corrige, né? Nós precisamos nos envolver mais. Não basta só a gente fazer o atendimento no grupo e achar que fizemos nossa parte. Porque do poder público, o relato ali é que nós não podemos esperar nada significativo. Tá certo? Sim, vamos. Então, desculpe, sim, vamos abrir para perguntas. Vamos trocar de microfone aqui, assim. Meu nome é Alcides, eu sou coordenador aqui do Grupo Amor Exigente de São Luís. Em se falando de políticas públicas, aqueles órgãos, você disse que a gente deveria chegar até eles para convidá-los para vir até aqui. Eu pergunto, a nível de FEAE, o caminho não seria muito mais fácil, muito mais curto, com muito mais conteúdo para chegar até eles e convidá-los para participar do nosso grupo, para conhecer o problema e ir a fundo ao problema para ter a conscientização? O que a FEAE está fazendo em função disso? A FEAE já foi até lá, não? Como que a gente poderia chegar lá através da FEAE? Eu queria fazer uma ressalva. Eu não disse que eles vão vir até nós. Nós, como representante da sociedade civil e enquanto amor exigente, até porque se eu não for direcionar, eu sou amor exigente, eu não posso chegar lá sem me identificar como amor exigente, se eu não fui designado para isso. Eu sair em qualquer lugar e falar, é amor exigente. Agora, se nós somos coordenadores, nós somos responsáveis, pelo menos pelo nosso grupo, nós temos que representar, nós temos que nos organizar melhor para conseguir fazer com que ele nos ouça, porque aqui dentro nós temos a opinião sobre as questões que é colocada sobre dependência, sobre tratamento, e isso faz com que a gente tenha mais propriedade para falar. Se usarmos a FEAE, o caminho é muito mais fácil, muito mais curto. Mas a FEAE faz esse papel. Mas a abertura para isso, né, trazer um ministro que nem trouxe no Congresso, já é uma abertura que há quantos anos se tenta trazer as pessoas de tamanha importância como um ministro para um Congresso. É muito difícil você conseguir colocar dentro de um evento da FEAE um ministro. Quem que veio? Veio o Osmar Terra. Então, esse ministro, ele é médico e ele assumiu a pasta e quis trazer a pasta para o ministério dele, a pasta relacionada. Por quê?
porque ele, por conhecer pessoas do Amor Exigente, acabou recebendo essa informação e viu a importância que é essa pasta. E mesmo assim ele está encontrando dificuldades lá, porque apesar dele ser ministro, tem outros. Mas eu não respondi a sua pergunta. Nós precisamos nos organizar melhor. E eu vou dar um exemplo disso, porque aqueles órgãos, eles se organizam para ir fazer barulho ou numa secretaria ou na frente da prefeitura, na frente do governo do estado. Eles se organizam para isso que existe aquilo lá. E o que nós temos que fazer, eu acredito que primeiro representar ali a sociedade. Eu, como Fábio, como pessoa civil que mora na região norte, eu quero que a região norte tenha um atendimento melhor. E aí começa por aí. Agora, se eu faço parte da FEAE, a minha responsabilidade aumenta, porque eu sou detentor de uma responsabilidade muito maior, porque eu faço parte de uma organização que é nacional e internacional, né? Então a nossa responsabilidade aumenta e nós precisamos rever isso aí dentro dos grupos, quando for possível participar disso daí, saber o que eles estão falando a respeito disso. A próxima pergunta aqui, por favor. Por favor. Então é o seguinte, né? Esse para mim era um dos tópicos mais importantes para mim pessoalmente, né? Entende? Do encontro de hoje. Responsabilidade social não é para feira. Responsabilidade social é para mim, que sou, né, voluntário do Amor Exigente. Quando eu estava participando do grupo em Bragança Paulista, em um certo momento eu com mais 3 outros coordenadores decidimos de abrir um outro grupo, exatamente para marcar presença em outro lado da cidade. Então, o que nós temos que nos preocupar com a relação ao trabalho social, à política social, é dentro da nossa cidade, do nosso bairro. É lá que nós estamos vivendo, é lá que nós somos chamados a exercer a responsabilidade social. Então, lá em Bragança Paulista, eu e a Solange, fazemos parte do Conselho Municipal, que lá se chama de COMAD. Demoramos 2 anos para elaborar o estatuto, para poder ser reconhecido dentro no município. Então, este é o primeiro ano que nós estamos trabalhando, e não estamos falando de tipo de droga, nós estamos falando de política social. Tanto que nós organizamos, por exemplo, a semana da antidroga lá em Bragança, do dia 26 de junho, que é o Dia Mundial Antidroga. Então, lá em Bragança nós temos uma semana. Foi organizado isso. Estamos organizando a primeira conferência, que vai ser agora em setembro. Estamos participando também da pastoral diocesana e pastoral paroquial. Quando nós sugerimos na pastoral paroquial de acabar com a cerveja na festa, entende? Daquele tempo lá em diante, daquele mês em diante, eu não fui mais convidado. Porque exatamente está começando a incomodar. Mas eu sei quando que é o encontro da pastoral social. Então eu vou, convidado ou não, eu vou. Então, a certo momento, eu acho que nós temos que ser um pouquinho agressivos. Estamos muito acomodados. Estamos naquela zona de conforto que nós falamos de tirar os nossos filhos, mas nós ficamos muito bem acomodados. Então, eu vejo também no nosso grupo, este é o papo que nós estamos fazendo, lá com o nosso grupo de apoio. Nós temos que sair. Tanto que nós, já há 2 anos, a nossa equipe está trabalhando na prevenção. Nós temos um grupo de prevenção onde já aplicamos, já por 3 vezes, o curso Educae. Agora, semana que vem, nós temos encontro nas escolas com pais e professores. E nós já temos 5 escolas.
Tudo devido a quê? Devido exatamente ao trabalho que nós estamos fazendo dentro da Comad, que é Conselho Municipal, né, de Política, né, contra álcool e outras drogas. Então, né, independentemente do nome, nós temos que exercer o nosso trabalho social, faz parte da responsabilidade social. Temos que sair do nosso grupo, sair para fora. Temos que ser agressivos, no bom sentido. Entende? Não podemos ficar, né, parados, nós temos que sair e fazer. Entende? Independentemente que os outros queiram ou não, nós vamos incomodar. Nós, né, entende? Vamos ser colocados de escanteio, não se preocupe, nós temos que sair daí. Nós temos que ter coragem. Bom, isso é outra coisa. Muito obrigado. Obrigado. Percebo que as ações já iniciaram aí. Que bom. Isso é muito importante. Muito obrigado. Eu quero ir lá. E vou. Gente, nós vamos ter mais 4 intervenções e vamos encerrar aqui esse painel, tá? Eu vou contar um detalhe, que eu trabalho na cidade de Tiradentes e sou professora e voluntária aqui no grupo São Luís. E como funcionário da prefeitura, a gente faz parte também do Conselho Municipal de Direitos Humanos. Porque entende-se que todos nós somos sujeitos de direitos. Sim. Né? E por isso que tem que ter políticas públicas para satisfazer os desejos de todas as pessoas. Inclusive o direito da pessoa usar a droga. Né? O que não pode deixar de lado é o direito da pessoa também ter um local onde buscar ajuda. Isso está escasso mesmo em São Paulo e no Brasil inteiro, e acho que no mundo inteiro. A minha pergunta vem no sentido de, né, como é que a gente poderia fazer para que, por exemplo, a Federação de Amor Exigente, junto com a FEBRACT, fizesse um convite para que os próprios usuários, os dependentes químicos, aderissem a essa luta. Eu acho que o usuário não vai aderir à luta. Só se ele parar. Se ele frequentar grupo e ele conseguir entender que o amor exigente pode trazer a ele qualidade de vida, e a única coisa que tira ele da qualidade de vida é o uso dele. Por quê? Se ele usa maconha, ele vai ter um determinado comportamento. Se ele usa outro tipo de droga, ele vai ter um determinado comportamento. E se ele está fazendo uso, com certeza ele não vai participar na reunião. Não vai. Não vai. Os que, por exemplo, estão já internos dentro de algum programa, Se ele está em recuperação num programa, ele vai entender que não condiz fazer o uso e ter qualidade de vida. Não dá para nós frequentarmos o grupo durante um longo período e continuar mentindo, continuar escondendo que o nosso filho está em uso, falar no grupo, volta na próxima reunião e falar, não, ele não está. Uma hora vai cair isso. Sabe qual é a diferença do adicto que está usando para esse familiar que está tendo esse comportamento? É apenas a substância. mas eu pensei mais no sentido de, porque eles têm direitos também. E eles Todos temos direitos. Eles deveriam ser convocados a falar sobre isso, né? Porque quando eles ficam na recuperação, eles não falam sobre os próprios desejos. Eu acho que eles têm que falar sempre, mas eles não vão conseguir. Boa tarde, meu nome é Marta, eu sou presidente do Conselho Comunitário de Segurança daqui da região. E, mais que nada, queria fazer um depoimento, um agradecimento primeiro ao grupo daqui de São Luís que me convidou, a amiga Gilson, que é uma das suas conselhanas, o esposo dela, e comentar sobre a reunião na prefeitura na quarta-feira, na qual a Amor Exigente esteve presente. E depois de ouvir abobrinhas de pessoas que supostamente a vida inteira dedicaram-se à medicina, a única entidade que falou a verdade e foi coerente o que falou foi Amor Exigente. Eu tive que ouvir pessoas do CREMESP mentindo em dados, pessoas, uma senhorita de 23 anos do Conselho de Psicologia, falando como se tivesse 50 anos tratando pessoas que se drogam. Ou
Conselho Comunitário, o Conselho de Direitos Humanos, preocupado mais pelas ações policiais, perguntando se o policial podia avisar quando entrar para pegar traficante, ao invés de se preocupar pelo traficante e pela pessoa que se está drogando, que está sendo usado pelo traficante. Foi espantoso o que eu vi, o que eu tive que ouvir de lugares. Eu não entendo. Tinha uma pessoa de 17 anos que foi exclusivamente a falar sobre os problemas de edificação, de como se está depredando o local, ao invés de se preocupar pela pessoa que faz 10 anos que está metida lá dentro, naquele lugar horroroso. Então, queria agradecer mesmo, e realmente você tem razão quando fala que temos que sair de dentro e começar a nos mostrar e ocupar esses locais, esses conselhos que estão mentindo o tempo todo e não sabem o que estão dizendo, nem sabem o que estão fazendo. Muito blá blá blá, mas a Cracolândia já vai fazer mais 10 anos de aniversário. Parabéns. Muito obrigado. Vamos à última intervenção. Eu queria só fazer um comentário sobre isso, Roberto, porque desde que foi criada essa lei, o que os profissionais que foram capacitados, que foram criados durante esse período, foram profissionais que acreditam nessa metodologia. Então, para nós mudarmos os novos profissionais que vão ser criados, vai dar muito trabalho ainda. Então, um enfermeiro, um técnico de enfermagem, um psicólogo que foi gerado ao longo dos 12 anos, 15 últimos anos, está incutido neles uma metodologia de que nós temos que ver como que vai fazer perder os menos. E o foco não é usar menos, o foco é ter qualidade de vida, o foco é não usar. Então, para nós conseguirmos transformar isso, tem que partir da educação. Se ele está aprendendo isso, como eu aprendi na infância lá, que usar é normal, eu aprendi na infância. Eles foram criados dessa forma e eles estão dando a cara lá para falar que a opinião deles não é essa e que o outro tem que engolir ela abaixo. Obrigado. Sou eu, Fábio. Tudo que falou, né, Fábio, é o certo. Redução de danos, hoje não está com nada. As pessoas que realmente entendem, né? E falando de política, para mim não fugir, senão eu começo a ir para essa coisa maravilhosa que é a abstinência, que é o que eu acredito. Eu fiquei 2 anos no Comad também, que onde eu moro, o município é o Comad. Eu fiquei lá e eu também fiz barulho lá, fiz bastante barulho, porque eu não acredito que dá para reduzir, não acredito, na minha família não funcionou dessa forma. Tem que ser abstinência, né? Então, quem acredita nisso é que não tem um dependente químico em casa. Então, fala que dá para tomar só uma e não secar com bar, não ir para biqueira, enfim, né? Eu fiz muito barulho no Comad. Para que serve, né? Então, nosso colega, ele falou toda a minha fala, tá, Roberto? E eu só vou, né, acrescentar que parabéns para ele, que ele faça um bom trabalho. Hoje eu passei para uma outra coordenadora que eu não estava dando conta, e eu falei, nós temos uma cadeira lá de amor exigente, temos que fazer juízo e fazer barulho e fazer a diferença. Se eu continuar deitada na minha cama, olhando a televisão, sentada no meu sofá e reclamando dos políticos, e não ir lá e fazer a diferença, não vai adiantar em nada. Então, a partir do momento que eu não estou dando conta, eu vou passar o meu cajado. Que é assim, o cajado é para quem está com o cabelinho mais preto, não é? Dona Mara ensina isso pra gente. Então, o meu começou a ficar branco, eu não estou dando conta, eu vou lá e passo, né? E o Comad é para isso, são as políticas. Nós vamos criar algumas coisas para jogar para os governantes, para eles executarem, né? Fazerem acontecer, fazer acontecer, tá bom? Obrigada, tá? Obrigado. Eu queria fazer um outro adendo sobre isso. Finalizou, né? Pode fazer um comentário. É tão
difícil fazer essa transformação e por esse pouco tempo nós percebemos que tem pessoas empenhadas em fazer a diferença e que nós temos que fazer com que outras pessoas também se empenhem para nos fortalecer. Nós somos muito fortes e vamos nos fortalecer cada vez mais se nos unirmos. Eu quero agradecer. Eu não estudei esse tema, mas é o pouco que eu vivi, né? Eu preciso estar presente nesses conselhos sempre que eu posso, eu vou, porque dentro da minha casa eu estou fazendo a diferença e lá é a microsociedade da qual eu participo. É a primeira de quando eu acordo, é a primeira relação que eu tenho com a sociedade, é quando eu acordo com os meus familiares. E lá tinha que mudar. Lá foi exercida uma mudança. E depois que essa mudança foi exercida, foi tomado como lei a abstinência. As crianças que vieram depois não viram álcool nas festas. Se a lei federal não é cumprida no âmbito federal, dentro da minha casa é cumprida. A minha lei é abstinência na minha casa. Agora, se na de vocês não, mas a gente tem que criar cada vez mais força para fazer a diferença nas casas das pessoas que ainda acreditam que não dá nada, que a cerveja não vai dar nada. Todos que estão na Cracolândia começaram ou com a cerveja ou com alguma substância bem próximas de casa. Obrigado. Fábio, nosso agradecimento muito especial a você, que teve alguns minutos para se preparar para fazer essa apresentação, que veio cumprir o Miguel. Tá? Muito obrigado para você, uma lembrancinha para manifestar o nosso agradecimento. Tá? Mais uma vez, uma salva de palmas.